Olá pessoal, Mundo UFG está no ar. A Universidade Federal de Goiás vai inaugurar o novo Hospital das Clínicas na próxima segunda-feira. O prédio amplia a capacidade de atendimentos com uma estrutura de 44 mil metros quadrados e 20 pavimentos. A construção começou em 2002 e foram cerca de 150 milhões de reais em investimentos. No ano em que a UFG completa 6 décadas, inaugura, com capacidade para 600 de leitos, o novo prédio do Hospital das Clínicas. Nós vamos funcionar inicialmente com 300 leitos, que é a capacidade que já funciona no hospital antigo, lá funcionam 260, a gente vai fazer uma pequena ampliação do número de leitos. Já vamos ter condição de funcionar 40 leitos de UTI, temos apenas 20 do lado de lá. E todos os serviços que estão no hospital antigo, eles migram para cá gradativamente. No mês de janeiro, o hospital, o HC está funcionando na plenitude nesses 300 leitos. Nós dependemos aí da empresa brasileira de serviços hospitalares, que é uma estatal que fornece a mão de obra. E a EBSER, que é essa empresa, ela tem um cronograma de contratação. Então, eu não sei precisar hoje qual vai ser esse calendário. Mas eu imagino que isso leve ainda, talvez, uns 2 anos para estar em pleno funcionamento. Os leitos são divididos em enfermaria, UTI neonatal, infantil e adulta. O hospital tem ainda central de esterilização, essencial para evitar infecções hospitalares, auditórios com salas de aula para alunos e professores no ensino e na pesquisa, farmácias, unidade de transplante e centros cirúrgicos. São 2 andares de centro cirúrgico. O número de salas de cirurgia, em relação ao antigo HC, praticamente triplica, passa de 11 para 30. Amplia a capacidade em todos os sentidos, principalmente nas internações. O hospital, em termos de internações de média e alta complexidade, ele atende em torno de 9, 10 mil pacientes. Com a ampliação dos leitos, é só fazer a conta. Nós atendemos 300 leitos, vamos passar para 600. Então, nós devemos atender o dobro, praticamente o triplo disso. E em termos de novos avanços, em termos de especialidade, principalmente a área de transplante, que nós devemos entrar logo com a transplante renal e o transplante de múltiplos órgãos. O hospital é 100% SUS. A verba para pagar a equipe de funcionários vem do Ministério da Educação via EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares. A manutenção dos serviços de saúde, com medicamentos, por exemplo, é do Ministério da Saúde, repassada pela Secretaria Municipal de Saúde. O novo prédio será inaugurado oficialmente na próxima segunda-feira, mas já funciona e tem pacientes internados, alguns por Covid-19. Os pacientes Covid já foram transferidos do Hospital das Clínicas para a área, tanto os pacientes críticos, semicríticos, como os de internação que estão lá, e estamos preparados para dar continuidade a esse tratamento. A parte de Covid hoje funciona numa parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, que se encerra dia 31 de dezembro, e a partir de 1º de janeiro, o HC assume todo o atendimento de Covid. Por ser um hospital-escola, além do atendimento à população, o HC ajuda a formar novos profissionais e é espaço de pesquisa científica. O Hospital das Clínicas ele tem um papel fundamental na formação de profissionais da área de saúde. Nós temos aqui atividades práticas e estágios de todos os cursos da área de saúde, da UFG e de outras instituições de ensino superior. Aqui no topo do edifício, a estrutura para receber um heliponto no futuro e uma vista que, apesar de muito bonita e ampla, ainda não consegue mostrar todo o alcance do Hospital das Clínicas da UFG, que atende pacientes vindos de várias partes do Brasil. Eu já estou aqui no HC há 18 anos. A gente que lida com o paciente, com a dor, e com o sofrimento, sente assim aliviada de poder vê-los agora num ambiente melhor. Realmente uma estrutura que tornou a assistência tanto médica quanto de enfermagem mais humana. Sem falsa modéstia, eu acho que não tem nenhum hospital no Brasil com as instalações modernas e equipamentos e pessoal como a gente tem aqui hoje. O Reino Unido é o primeiro lugar do mundo a vacinar a população contra a Covid-19. A primeira fase do programa de imunização começou na última terça-feira,
8 de dezembro. E a primeira pessoa do mundo a ser vacinada foi uma senhora britânica de 90 anos de idade. Margaret Keenan disse que a vacina foi seu presente de aniversário porque agora ela tem esperanças de rever seus amigos e familiares depois de 12 meses isolada. William Shakespeare, um senhor britânico de 81 anos, foi o segundo a receber a vacina. Ele elogiou o hospital e disse estar satisfeito com a injeção. Eles entram para a história junto com a enfermeira filipina May Parsons, a primeira pessoa a aplicar vacina contra a Covid-19 fora da fase de testes. Nessa primeira etapa de imunização, o governo britânico deve distribuir 800 mil doses em cerca de 70 hospitais. Profissionais de saúde, pessoas com mais de 80 anos, além de funcionários e moradores de casas de repouso, são prioridade. Este é o maior programa de imunização de toda a história do Reino Unido. Ao todo, foram encomendadas 40 milhões de doses da farmacêutica Pfizer e da empresa BioNTech. Mas a meta de distribuição até o final de 2020 caiu de 10 milhões para 4 milhões. Isso porque a vacina é fabricada na Bélgica. A logística de distribuição tem sido mais lenta do que o esperado e o transporte deve ser feito com temperaturas abaixo de 70 graus Celsius, desde a fábrica até o local de aplicação. No Reino Unido, a vacina contra a Covid-19 não é obrigatória e deve ser realizada em 2 etapas, com um intervalo de 21 dias. Aqui no Brasil, pesquisadores da Universidade Federal do Paraná identificaram a presença de Covid-19 em 2 cães na cidade de Curitiba. Ambos tiveram contato com os donos ainda infectados. Esse é o segundo registro oficial do vírus em animais domésticos no Brasil, mas um único em cachorros. O primeiro caso aconteceu com uma gata, na cidade de Cuiabá. Apesar da testagem positiva, os animais não desenvolvem a Covid-19 da mesma forma que os humanos e por isso não podem transmitir a doença. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Na segunda-feira, o MEC divulgou uma nova portaria que muda a previsão de retorno presencial das universidades para 1º de março. A portaria anterior previu o retorno para 4 de janeiro. A nova decisão foi tomada um dia depois de o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se reunir com representantes do ensino superior. Esse retorno às aulas no dia 1º de março, ele não é um retorno compulsório. Na própria portaria, ela prevê que, a depender das condições sanitárias locais, a universidade poderá combinar atividades presenciais com atividades remotas ou mesmo utilizar atividades remotas, né? O planejamento da UFG continua valendo da mesma forma como o Conselho Universitário definiu recentemente, né? Vamos encerrar o primeiro semestre que é remoto em janeiro, em fevereiro retomamos o segundo semestre e gradativamente algumas atividades presenciais com todo o protocolo de segurança, assim já como está previsto as aulas práticas emergenciais, vão sendo incorporados no nosso dia a dia. Eu acredito que a gente vai migrar de um sistema completamente remoto para um sistema híbrido onde combinaremos atividades presenciais com atividades remotas. Num primeiro momento, mais atividades remotas e, gradativamente, assim que tivermos condições epidemiológicas, sanitárias, protocolos de segurança, condições materiais, vamos caminhar de forma segura o presencial. Porque, afinal de contas, a universidade é presencial, nós queremos os estudantes aqui, os professores aqui. A universidade também se faz no espaço presencial, mas para isso precisamos de ter condições de segurança. O impacto também, do ponto de vista orçamentário de um retorno presencial, ele não pode ser desconsiderado, uma vez que um retorno presencial, ele implica num fracionamento das atividades.
com extensão de horário, utilização de até dias da semana que normalmente não são utilizados, como finais de semana, e tudo isso implica em aumento de efetivo, de segurança, de material de consumo e, por que não dizer, até de professores substitutos, porque algumas atividades terão que ser multiplicadas por 3 e essa carga horária nas disciplinas práticas não tem como ser suportadas pelos docentes que nós temos hoje. Então, o impacto orçamentário, num orçamento cujo projeto de lei orçamentária para o ano que vem prevê uma redução de 17,5%, e, na verdade, nós vamos ter um aumento de despesas, isso precisa ser bem pensado e nós precisamos trabalhar no Congresso Nacional para reverter o que está previsto no projeto de lei orçamentária anual. Foi inaugurada na última terça-feira a nova sede da FUNAP, Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG, no Parque Tecnológico Samambaia. Ela foi fundada em 1981, com uma estrutura bem menor que a de hoje. Eu fui diretor anteriormente, em 1982, época em que a FUNAP funcionava em 2 salas, num dos prédios do ICB, um espaço muito acanhado. Nós tínhamos na época 10 colaboradores, 10 funcionários, e depois a FUNAP se mudou, se transferiu para esse prédio junto ao Centro de Convivência, e aí ela funcionou durante os últimos anos. E com o crescimento da FUNAP, esse espaço também se tornou muito acanhado e inadequado para o tamanho e a relevância do trabalho da Fundação. Então, na gestão do professor Reinaldo, ele teve a ideia, colocou para frente a ideia de construir uma sede própria. E a partir daí, a FUNAP instituiu um fundo para ter o recurso para fazer essa obra, contratou os arquitetos do nosso CEINFRA, o Adriano e a Gerani, para desenvolver o projeto. E hoje nós temos a grata satisfação, a alegria imensa de inaugurarmos esse prédio de aproximadamente quase 2.000 metros quadrados, instalações modernas, arrojadas, confortáveis, arejadas, que eu acho que corresponde à importância e ao tamanho da FUNAP. Então é um momento de muita alegria, é uma grande conquista, uma conquista de todos os 6 diretores que trabalharam para fortalecer a FUNAP e, nos últimos anos, para ter recursos para construir uma obra desse porte. A FUNAP começou apoiando exclusivamente pesquisas da UFG e hoje trabalha com 9 universidades e institutos federais com a gestão de aproximadamente 10.000 projetos na última década. A nova sede tem mais de 1.700 metros quadrados, teve investimento de R$ 5.200.000 e foi projetada com princípios de construção sustentável. Foi a preparação na cobertura para receber o mais breve possível placas, células fotovoltaicas para a contribuição da energia solar no abastecimento de energia elétrica do edifício. E a gente também previu a colocação de reaproveitamento da água da chuva. Aqui mesmo nesse pátio temos aí um reservatório com 30 metros cúbicos para essa água que possa ser aproveitada nos sanitários, na rega de jardins. Outra coisa que nós colocamos no edifício foi um terraço verde. A gente buscou colocar nesse edifício uma proposta já bastante comum de aproveitamento da cobertura para a vegetação. Em Aparecida de Goiânia, as matrículas de escolas municipais para turmas do 1º ao 9º ano terminam amanhã, sexta-feira. Na semana que vem será a vez do ensino infantil, de 14 a 18 de dezembro. Lembrando que esses prazos são para alunos novatos. Os que já estudavam na rede municipal foram automaticamente rematriculados. Nós temos mais de 8.500 vagas na educação infantil e no ensino fundamental. Só no ensino fundamental nós temos mais de 6.000 vagas. Então, o pai ou a mãe interessado, ele não precisa ir pessoalmente na escola, é só pela internet. Ele vai entrar no site da prefeitura ou baixar o aplicativo Matrículas Aparecida e fazer o cadastro do seu filho, da pessoa que ele interessar. Não, nós vamos atender em torno de 43.000 a 45.000 alunos
Mas sabemos que vamos deixar a educação infantil com algum déficit ainda. Nós estamos iniciando a construção de 11 CIMEIs agora em 2021. Acreditamos que no final do ano essa demanda vai ser bastante atendida. Reforçando então, é possível matricular os alunos pelo aplicativo Matrículas Aparecida ou pelo site aparecida.go.gov.br. Os pais ou responsáveis que tiverem dificuldade para acessar esses canais online podem procurar as secretarias das escolas. Se tiver dúvidas, tem também o telefone da Central de Matrículas, 62 3545 5949. A Prefeitura entrega uniformes escolares, livros e cestas de alimentos para as famílias dos alunos. As inscrições para o EJA, Educação de Jovens e Adultos, não serão pela internet e continuam abertas nas escolas municipais Camila Scalise e Mônica Tomás, sem data de encerramento prevista. O Mundo UFG vai para um rápido intervalo, mas não saia daí, porque a gente já volta. O curta-metragem Ser Pai Demais, feito por crianças do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG, foi finalista no Festival Internacional de Cinema Estudantil, na categoria Documentários. O curta é uma videocarta feita por alunos do primeiro ano da educação básica para crianças da comunidade indígena Calapalo, do Alto Xingu. A ideia, né, foi levar para as crianças essa oportunidade, né, de falar um pouco sobre aquelas crianças que pareciam invisíveis, né, a elas, né, que eram as crianças indígenas, né, e também a cultura indígena, os povos, né. Então, nós pensamos de fazer um projeto com uma duração maior, trazendo, né, um repertório de conhecimentos, de saberes sobre essas populações indígenas, né, um foco nas crianças, e com isso foram surgindo várias oportunidades de explorar, né. Aqui nós temos uma facilidade assim, maior, porque as alunas da pedagogia tinham como colega a Letícia, né. Então, foi logo lembrando, né? Professora, tem uma aluna indígena que faz pedagogia, vamos convidá-la, né, para vir conversar com as crianças. E elas ficaram muito também curiosas, né, e ao mesmo tempo assim, interessadas em saber que essas crianças estavam, né, vivem aqui no Brasil, mas elas não falavam português, né, e tinham uma certa resistência de aprender português lá na escola delas, né? Então, aí a proposta foi, e se a gente falasse um pouco de como que é a nossa escola para elas, né? Respondendo a elas, mostrando um pouco da nossa vivência aqui. A gente vai entrar na cozinha, acho que faz nossos doces. Faz na copa. Pode ser? Bem, né? Bem? A gente está fazendo um filme. Isso é tarefa. Pedro. Vocês têm que continuar protegendo a aldeia. Viva! A nossa função mesmo do curso de Educação Intercultural Indígena, na produção desse vídeo, foi só a entrega do material na aldeia Aia, Calapalo. Então, a gente foi para a aldeia para fazer nosso trabalho como educadores interculturais. A gente tem um curso na universidade, Educação Intercultural Indígena, e 2 vezes por ano a gente faz as etapas em terras indígenas, né? Então, geralmente a gente escolhe uma aldeia, são muitas aldeias no Xingu, são 16 povos, né? Na região do Xingu, do parque. E a aldeia escolhida para a realização dessa etapa foi a aldeia Aia Calapalo, que fica na região do Alto Xingu. Então, a professora Maria Alice entrou em contato comigo e veio até minha casa, me entregou esse material, que eram essas cartinhas dos alunos. Juntamente com esse material tinha uns livros também adicionais, tinha o pendrive com o vídeo feito para os alunos,
para a gente passar na comunidade. E a reação deles foi assim, de muita curiosidade, muito ânimo, muita alegria. Eles receberam com muito afeto, com muito carinho essas cartinhas, que eram muito carinhosas, por sinal. E aí nós fotografamos o momento, né? Fizemos algumas imagens, e o professor, que é o nosso aluno e diretor da escola UICE Calapalo, passou o filme das crianças depois na turma dele. Já está disponível o e-book que reúne textos do professor Orlando Ferreira de Castro, um dos fundadores da FAV, a Faculdade de Artes Visuais da UFG. A obra é uma comemoração aos 60 anos da faculdade. Quanto à Escola de Artes, eu creio que nós podemos separar os fundadores dela em dois grupos. Aqueles de primeira ordem, que iniciaram o movimento, e aqueles que vieram depois. O professor Teclá é o fundador da faculdade da FAO, etc. O da frente. O segundo sou eu, porque eu o acompanhava, eu é que sabia, né? Já fiz um roteiro, porque eu tinha feito o reconhecimento da escola de engenharia e sabia tudo, A, B, C, etc., tudo que precisava. Então eu sabia como, mas quem fazia era o professor Teclá. O e-book Faculdade de Artes Visuais, Histórias e Memórias do professor Orlando Ferreira de Castro está disponível em fave.ufg.br. O colóquio Percursos de Formação da Arte, Educação Contemporânea da UFG acontece nos dias 11 e 12 de dezembro. O evento propõe aprofundar sobre temas da formação de professores e professoras de artes visuais. Ele vem exatamente dessa necessidade da gente criar interlocuções entre graduação e pós-graduação e também de trazer complementos, de trazer uma atualização, digamos assim, para aquelas questões que são trabalhadas, né, na formação, em termos de formação de professores de artes visuais, que são trabalhadas tanto na pós-graduação e como formação inicial, claro, no curso, na graduação. Então, o colóquio, ele nasce de um grupo chamado Borrando Fronteiras, do qual eu faço parte. Esse é um grupo que tem pessoas muito importantes para esse campo, né, para os estudos da arte e educação no Brasil, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo. A sociedade precisa entender, né, o lugar da arte na educação, o lugar da arte e da cultura na sociedade e a importância, né, e as próprias universidades como um todo precisam entender o lugar e a importância dessa formação. E os interessados procurar o setor de comunicação da FAV, porque aí a gente libera o endereço com poucos dias de antecedência. O Mundo UFG fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.